O tema desta mensagem é a imortalidade da alma, a doutrina mais atacada pelas seitas e pelos hereges. Portanto, vou repetir. A imortalidade da alma, a doutrina mais atacada pelas seitas e pelos hereges. Portanto, é o tema desta mensagem. Vamos iniciar lendo aqui um versículo que diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no Hades, no Sheol, no inferno, a alma e o corpo. Xeremendo glória praise venere piaramas. Aleluia, isto é tremendo. Amém? Oh ramas samaya sharamanagai. Labanto cobrai plapla samaya. Ori plasaya anto kovasnere. Estou sentindo uma glória. Dá glória a Deus. Aleluia. Deus abençoa este estudo, meu Pai. Nesta hora, Senhor, envia, Senhor, os teus anjos. Aleluia, porque tu dás ordens aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Senhor, envia os teus anjos príncipes agora e amarra todo o principado, toda a potestade, todo o dominador e toda a host espiritual da maldade dos lugares celestiais neste lugar onde eu estou a fazer este estudo. Rova lamanaga shaya lamasteri andalamai, alcança as almas, meu Pai. Onde ele estiver, aleluia, que todo o inimigo, aleluia, espiritual, seja amarrado nesta hora, aleluia, remanaga shaya, repreendido, volta para o abismo em nome de Jesus, aleluia. Abre as mentes, meu Pai, daqueles que vão ouvir esta palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Abate, aleluia, toda a obra maligna seja destruída, aleluia, pela unção que despedaça o jugo, toda a maldição seja quebrada, aleluia, toda a corrente seja despedaçada, o jugo, alá, e seja quebrado, liberta os cativos e os oprimidos, salva as almas que estão perecendo em nome de Jesus, amém? Então Jesus aqui foi bem claro: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma não pode morrer, literalmente a alma não pode morrer, a alma é imortal, aleluia, ribanagashuri kouramanagai, ale viasteri andalamaya, glória a Deus, rimanaga, também antes aquele que pode fazer parecer no inferno a alma e o corpo, ribanagaxéria, quer dizer, a alma dos que aceitarem a Cristo e viverem em santificação, porque a fé sem obras ela é morta, ela vai ser salva, amém? Ela vai para a glória, aleluia, vai para o paraíso de Deus. Mas a alma daqueles que forem rebeldes, oriandalabassumbiak, vai sofrer, vai estar em tormentos no inferno, lamassamaya remanagashaya, oh glória a Deus, santo é o nome de Jesus, amém? Portanto, o tema desta mensagem é a imortalidade da alma, a doutrina mais atacada pelas seitas e pelos hereges. Amém? Pelas seitas e pelos hereges. É o tema desta mensagem. Glória a Deus. Amém? Vamos aqui então iniciar aqui. Amém? Fui eu mesmo que escrevi isto aqui. Glória a Deus. A alma é imortal, é uma afirmação. A alma é imortal, ou seja, ela não pode, literalmente morrer. Ela é imortal, ela sobrevive à morte do corpo físico. Portanto, a tua alma, quando o teu corpo morrer, descer ao pó, ela vai sobreviver. Agora, ela pode sobreviver com comunhão com Deus ou com comunhão com Satanás. É a única diferença. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9:27. Andarai lá, e ninguém vai ser julgado inconsciente, a dormir o soninho da alma, o sono da alma, como dizem os nossos opositores adventistas do sétimo dia. Glória a Deus, nem deixou de existir, como dizem os testemunhas de Jeová. Quando uma alma morre, meti ali entre aspas para tu entenderes, isso não significa que ela deixou de existir. Ou seja, que ela se extinguiu, como dizem os testemunhas de Jeová, mas sim que ela deixou de ter comunhão com Deus. Ou seja, teve morte espiritual, teve uma separação de Deus, foi separada de Deus. Aleluia! Neste caso, a alma que morreu tem comunhão com o imperador da morte, isto é o diabo.
A Bíblia diz que Jesus aniquilou pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é o diabo, e libertou todos aqueles que por toda a vida com medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Está em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Amém? Jesus aniquilou pela morte aquele que tinha o império da morte, o imperador da morte, que é o diabo. E libertou todos aqueles que por toda a vida estavam sujeitos à escravidão. Então eu creio que eu vou meter aqui. Glória a Deus. Então este estudo de hoje é muito importante, irmão, porque é a doutrina mais atacada pelas seitas e pelos hereges, pseudo-cristãos, como são os adventistas do sétimo dia e os testemunhas de Jeová. É a doutrina mais atacada. Hebreus capítulo 2 diz assim: então já viste que a alma não pode morrer. Ela pode ser separada de Deus e lançada no inferno, onde vai sofrer dia e noite sem cessar até ao dia do juízo final, onde será julgada. Essa alma será revestida de um corpo de ignomia, porque vai participar da segunda ressurreição, não é? Vai receber um corpo de ignomia para a revestir e vai ser julgada e lançada viva no lago que arde com fogo e enxofre, onde será eternamente atormentada. Então, se existe vida eterna, existe condenação eterna. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, que somos nós, também ele mesmo participou das mesmas coisas. Ele, quem? Jesus, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém? Então estou-te aqui a explicar o que significa a imortalidade da alma. Significa que a alma sobrevive de uma forma consciente e ativa à morte do corpo físico. Aleluia! O corpo, quando morre, deixa de ter ânimo, deixa de ter vida, deixa de ter movimento, deixa de ter consciência. Mas a alma sobrevive. A alma tem tudo isso, tem vida, tem movimento, tem consciência. Aleluia! Rei Balamassémia. Aleluia! Ela ouve, ela fala, ela clama, ela grita, ela geme, ela chora se for para o inferno. Então, quando uma alma morre, isso não significa que essa alma, deixou de existir, ou seja, se extinguiu, como dizem os testemunhas de Jeová, mas sim que deixou de ter comunhão com Deus, ou seja, teve morte espiritual, teve uma separação de Deus. Neste caso, a alma que morreu tem comunhão com o imperador da morte, isto é o diabo. Conforme eu li aqui, a pessoa que morre fisicamente, o seu corpo é separado da vida física, mas quando uma alma morre, essa alma é separada da vida espiritual. Oh, glória a Deus! Quem quer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Então estou aqui explicando, para tu entenderes bem, a alma sobrevive à morte do corpo físico. O que significa a alma ser imortal? Significa que ela sobrevive à morte do corpo físico. Aleluia, glória a Deus! Então, não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Por exemplo, um indivíduo, um homicida, não é? Um membro de uma facção criminosa, não é? Um pistoleiro, um jagunço, que é contratado para tirar a vida a alguém. Imaginando que esse alguém é um servo de Deus, ou uma serva de Deus, santo, santificado, não é? Jesus disse, olha, não temais esses aí que estão aí a matar uns aos outros, ainda que alguém te venha e que te tire a vida, não tira a tua alma. Pode matar o teu corpo, mas a tua alma não morre. Nem não podem matar a alma. Então é claro, a alma é imortal. Não podem matar a alma. Amém? Então não é para temer. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque ainda que o teu corpo físico esteja morto, ele vai ter vida espiritual na sua alma com Deus. É isso que Jesus disse. Então, para tu entenderes aqui, então, a pessoa que morre fisicamente, o seu corpo é separado da vida física. Ou seja, o corpo deixa de ter movimento, deixa de ter consciência, deixa de emitir som, não fala, né? Não anda, orabai, não ouve, não vê, não fala, o corpo morre. Os seus 5 sentidos físicos deixam de estar ativos. Acabou ali o corpo físico e começa a degradar, a corromper até que eventualmente virará pó.
Então o corpo ali na sepultura aguarda a primeira ressurreição se for salvo e aguarda a segunda ressurreição se for condenado. Não é? Se a pessoa que morreu tinha comunhão com Deus, não é? Ela vai participar da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não terá poder a segunda morte. Mas aquele que participa da segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação eterna. Então é assim, a pessoa quando morre fisicamente, o que é que morre? É o corpo, não é a alma, é o corpo. O seu corpo é separado da vida física, mas quando uma alma morre, essa alma é separada da vida espiritual. Agora vamos aqui ver algumas das heresias aqui. Aqui, heresias acerca do estado intermediário da alma, que vai desde a morte até ao dia do juízo final. Até ao dia da primeira ressurreição e também até ao dia do juízo final. Portanto, heresias acerca do estado intermediário da morte. Perdão, intermediário da alma. Aleluia, que é após a morte do corpo físico, até ao dia da ressurreição. Amém? Eu meti aqui até ao juízo final, mas devia ter metido até ao dia da ressurreição. Não é? Porque os justos ressuscitarão primeiro. Não é? Os ímpios, os incrédulos e os rebeldes, os desviados, os apóstatas, os hereges, os mundanos, os carnudos, crente, carnudo, vai ressuscitar na segunda ressurreição e vai ser lançado no lago de fogo. Então aqui também, claro, heresias acerca do estado intermediário da alma que vai desde a morte do corpo físico até à sua ressurreição. Eu aqui até vou reformular. Glória a Deus, glória seja dada, toda a kavod seja dada a Elohim, a Adonai, ao nosso Deus. Amém? Amém? Glória, glória, glória. Jesus, Ele é maravilhoso, Ele está aqui para te abençoar. Amém? Portanto, este período aqui vai... Vou meter aqui, período... Eu vou meter aqui, para ficar mais simples, desde a morte do corpo físico até ao dia da ressurreição. Dia da ressurreição. Amém? Glória a Deus. Portanto, vamos então aqui. Quais são as heresias, as principais, que há várias outras variantes, não é? Existe também a heresia católica do purgatório. Que a pessoa após a morte, a pessoa que não era suficientemente boa, não é? Para ir para o céu, nem suficientemente má para ir para o inferno, vai para o purgatório, que é um lugar intermediário onde ele mesmo vai expurgar os seus pecados, no fogo do purgatório. E que através de uma esmola de um fiel da Igreja Católica, não é? Por cada esmola que cair nesse ofertório, salta uma alma do purgatório para o céu. Não é? A alma vai sair do purgatório e vai para o céu, o inexistente purgatório, porque Jesus só ensinou dois caminhos. Um leva ao céu, o outro leva ao inferno. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Um é um caminho estreito, aleluia, que leva à vida eterna. O outro é um caminho largo que leva à condenação eterna. Um leva à porta estreita, que é do céu. O outro leva à porta larga, que é a porta do inferno. Então, os católicos inventaram o purgatório. O purgatório é uma doutrina posterior inventada pela Igreja Católica. Então, eles dizem que a pessoa que está lá no purgatório, mediante as esmolas que tu deres para a Igreja Católica e as missas do sétimo e não sei quantos dias que tu pagas ao padre, a pessoa, não é? Depois de estar ali um período ali no purgatório a sofrer, a expurgar os seus pecados, ela alcança a condição
de chegar ao céu. Então há o purgatório católico, existe também a reencarnação, que é uma doutrina que creem, portanto é uma doutrina bem antiga do hinduísmo, também no budismo eles creem na reencarnação. Portanto, no último estágio, na reencarnação, a pessoa se vai aperfeiçoando, segundo eles dizem, ela mesmo se aperfeiçoa, não é o sangue de Jesus que te aperfeiçoa, que te purifica, mas é ela que se aperfeiçoa, em que eles dizem que este tempo presente, nesta vida presente, tu estás não é? Tu estás a corrigir os erros da vida passada. Rimanaga Shaya praia, aleluia. Rova lá babá. Para alcançares, não é? Uma nova reencarnação, para te aperfeiçoares. É a lei do karma, não é? Lama sai, tu neste tempo presente estarias a pagar por falhas, por erros, por pecados, entre aspas, que eles não creem no conceito de pecado, de vidas passadas. Ribanagashuri canta lamastéria. Aleluia, glória a Deus. Então, na reencarnação, a pessoa ia sempre reencarnando, até chegar à perfeição, não é? No caso dos budistas, ao nirvana, para alcançar o estado de nirvana, que é o estado de paz perfeito. No caso dos hinduístas, tu te fundias com o Brahma. No último estágio da reencarnação, tu te fundias com o Deus que impregrena tudo e todos, que é o Brahma. Então, tu deixarias de existir como pessoa individual e farias parte de um todo. Não é? Seria quase um panteísmo. Então é para tu entenderes que há várias doutrinas heréticas, várias heresias acerca do estado intermediário da alma, ou seja, o estado que vai desde a morte do corpo físico até ao dia da ressurreição, seja ela a primeira ou a segunda. Na Bíblia há duas. Há a primeira ressurreição, que é dos salvos, e a segunda ressurreição dos condenados. Então tu vês aqui, amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Yeshua, santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, repara aqui. Para os adventistas do sétimo dia, não é? Eles creem que quando a pessoa morre, o seu corpo físico é sepultado, na sepultura, a alma dessa pessoa fica junto do corpo em decomposição, em total estado de silêncio, inatividade e inconsciência, aguardando o dia do juízo final. Portanto, segundo os adventistas, isto é a doutrina do sono da alma. A pessoa morreu, o corpo é sepultado. A alma dessa pessoa fica junto do corpo físico da mesma, sendo que esse corpo está em estado de decomposição, está a degradar, a decompor, a apodrecer, e está aí a alma junto do corpo em decomposição. E essa alma está em estado de total silêncio, então ela não fala, ela não ouve, ela não vê, não é? Porque ela é como se estivesse a dormir. É o coma, eu chamo a doutrina do coma da alma. Coma da alma. Está em coma. Não é? Em tal estado de silêncio, portanto não fala, não ouve, não vê, não cheira, não sente nada, inatividade, não se movimenta, não há movimento, e inconsciência, não tem consciência de onde é que está, aguardando o dia do juízo final. Isto é a heresia adventista, a doutrina do sono da alma, defendida pela Igreja Adventista do sétimo dia. Depois tem outra heresia também muito famosa, que é a doutrina do aniquilacionismo. Portanto, para os testemunhas de Jeová, eles creem que a pessoa é um todo. E por isso, quando alguém morre fisicamente, não é? Morre o corpo, a alma e o espírito, os quais são extintos por completo. Com a morte do corpo, se extingue o espírito também. É a mesma coisa, porque eles creem que a pessoa é um todo, que não há divisão entre alma, espírito e corpo. Então, ela é extinta por completo. Então, são estas as principais heresias no meio pseudo-cristão. Porque ambas são seitas pseudo-cristãs. Não são igrejas cristãs bíblicas. Pentecostais não são, nem evangélicas. Amém? Tem algumas doutrinas que nós também queremos, nós os evangélicos? Tem bastantes. Mas tem várias distorções doutrinais. Amém? Então estou aqui a explicar. Amém? Eu vou provar que a alma, realmente é imortal. Amém? A alma, ela é imortal.
A alma sobrevive à morte do corpo físico. Continuando aqui. Glória a Deus. Só controlando aqui. Amém? Ainda sobre a imortalidade. Amém? Vou ler aqui uma parte aqui, depois a gente já vai a mais uns versículos. A imortalidade de Deus, a imortalidade da alma e a imortalidade do corpo. Para tu entenderes. De acordo com o apóstolo Paulo, Deus é o único que possui a imortalidade. Aquele que em si só tem a imortalidade e habita na luz inacessível. 1 Timóteo 6,16. Dentro do contexto dessa declaração, essa imortalidade refere-se àquilo que na teologia chamamos de autoexistência. Um atributo exclusivo da divindade, ou seja, de Deus. Como tal, essa propriedade jamais será compartilhada com as suas criaturas. Ser autoexistente significa que Deus é incriado, ou seja, eterno. Ele é autoexistente, autossuficiente e incriado. Amém? Glória a Deus, Ele é eterno. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Então, isto tem a ver com esta imortalidade aqui. É uma imortalidade que eu chamo absoluta. Porquê? Porque não teve princípio de dias, nem terá fim de vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os seus dias não terão fim. Deus é infinito. É imortal. Glória a Deus. Os céus serão enrolados e como mantos serão mudados. Mas, aleluia, repanagashai. Os dias do nosso Deus jamais terão fim. Jamais se findarão. Os teus dias não têm fim. Está lá em Hebreus. Então Deus ele é imortal, Deus ele é infinito e Ele é eterno no sentido absoluto. Não teve um princípio de dias e não terá um fim de vida. Amém? Agora fala aqui da imortalidade da alma. Esse é o tipo de imortalidade que os homens receberam de Deus ao serem criados. Né? A Bíblia diz que Deus formou Adão do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida, o ruá, o espírito. Então, quando Deus formou o homem do pó da terra, é isso que eu te vou aqui explicar aqui. Vamos aqui a Gênesis, capítulo 2. Vamos aqui ao livro de Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Espera aí. Este homem aqui formado é o corpo. Ele formou o quê? O corpo. E soprou nas suas narinas o ruá, o espírito da vida. Então, Deus soprou para dentro desse corpo o espírito. Por isso é que são 3 partes. E o homem foi feito alma vivente. Então ali, ao entrar o espírito dentro do corpo, foi criada também a alma. Então está aqui tudo. A alma vivente. Então a alma foi vivente. E aleluia. E da mesma forma, e agora como é que isso é processado? Isto foi o primeiro homem Adão. E agora como é que é processado? A Bíblia diz em Zacarias... Vamos aqui ao livro de Zacarias. Como é que isso é processado agora na descendência de Adão? Porque a Bíblia diz que todos nós descendemos de Adão. De um só sangue Deus fez toda a geração de homens a habitar sobre a face da terra, de toda a terra. Vamos aqui ao livro do profeta Zacarias. Para tu entenderes os mistérios. Olha aí. Peso da palavra de Adonai sobre Israel. Fala Adonai que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, o espermatozoide é masculino, né? O homem vai se deitar com a sua mulher, farão ambos uma só carne, e naquela união, né? Naquela intimidade entre um homem e uma mulher, naquela união física, não é? Um espermatozoide vai fecundar um óvulo. O espermatozoide é do macho, e o óvulo é da fêmea, é da mulher. Quando o espermatozoide entra no óvulo, quando se unem, ali o próprio Deus forma o quê? O espírito do homem dentro dele. Ali começa a vida. E também, ao entrar esse espírito, também é formada a alma vivente. Entendem, irmão? Como é que funciona o mistério de Deus? Estou aqui a revelar. Então, eu estou-te a explicar, meu amado irmão, minha amada irmã, que a alma, ela é imortal. Agora, tu não és imortal no sentido absoluto. Ou seja, houve um momento da história da humanidade em que tu foste criado por Deus. Quando o quê? Quando Deus formou o teu espírito dentro de ti. Quando esse óvulo fertilizado, quando o óvulo foi fertilizado, fecundado pelo espermatozoide, ali Deus formou o espírito dentro dele
e se tornou alma vivente. E ali surgiu a alma. Alma vivente. Aleluia. Glória a Deus. Não é alma mortal, é alma imortal. Amém? Quem queria diga glória. Arabai. Então, a imortalidade da alma é o tipo de imortalidade que os homens receberam de Deus ao serem criados. Essa imortalidade resiste em sua alma. Nunca deixará de existir. Já vimos aqui em Hebreus 10, 28, Jesus disse, em Mateus 10, 28, não temais aqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Também antes aquele tem poder de fazer parecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, Deus tem poder de fazer de lançar de corpo e alma no inferno. Arabanda labaséria, labababababá, xerebequenteremenekeri menegeri menegeria. Olá, surianda lamácia. Quem quer diga glória, diga aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, está aqui a alma imortal. Tem aqui mais alguns versículos. Atos 7, 50. Nesse sentido, portanto, todos os homens são imortais. Imortais não no sentido que não tiveram um início de vida, tiveram um início de vida, mas não terão um fim de vida na sua alma. Claro que o corpo é mortal, mas há uma esperança para o corpo que se chama ressurreição corporal. Há uma esperança para o corpo que se chama, mas não existe ressurreição da alma. Se a alma literalmente morresse, deixasse de existir, onde é que está na Bíblia que há a ressurreição da alma? Não existe ressurreição da alma. Então faço aqui um desafio aos hereges, aos falsos mestres, aos falsos cristos, aos falsos apóstolos, não é? Glória a Deus, eu faço aqui um aleluia aos líderes das seitas, adventistas, jeovistas, seja lá o que for. Amém? Faço aqui um desafio. Glória a Deus. Oramanai, provem. Aleluia, na Bíblia. Qual é o texto? Me mostrem qual é o texto em que a alma é ressuscitada, ou que existe uma ressurreição da alma. A Bíblia não fala da ressurreição da alma, porque a alma, literalmente, ela é imortal. E quando a Bíblia diz que a alma que pecar morrerá, como está em Ezequiel 18:4, aí é uma morte espiritual. Não tem nada a ver com deixar de existir, mas deixar de ter comunhão com Deus e passar a ter comunhão com aquele que tem o império da morte, que é o diabo. Aleluia. Quem querer diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Vamos agora a Atos, capítulo 7, versículo 59. Porque tem gente que acredita tal como os testemunhas de Jeová. Tem gente que acredita tal como... que diz que é cristão, mas acredita tal como os testemunhas de Jeová que a pessoa é um todo. E por isso, quando alguém morre fisicamente, morre o corpo, morre a alma e o espírito, os quais são extintos por completo. Tudo ao mesmo tempo. Porque é a mesma coisa. Porque eles acham que não há divisão entre a alma e o corpo. Entre a alma, o espírito e o corpo. Não há nenhum tipo de divisão. Agora vamos aqui porque isto aqui é algo muito profundo, o que eu estou a revelar para os irmãos, amém? Atos capítulo 7, versículo 53, se não me falha a memória. Ah, 59. Olha aí. Expulsando-o a Estevão da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, apedrejaram-no até à morte. Que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ou seja, ele morreu, mas o espírito foi para Deus que o deu. Alamanta Kamaia! Labababababá! Oramaia, Clai, Prai, Súrio, Kou, Reméria. Então há uma divisão. Quando a pessoa morre, não é como diz os testemunhas de Jeová, que a pessoa é um todo indivisível. Não. Para os testemunhas de Jeová, a pessoa é um todo. E por isso, quando alguém morre fisicamente, morre o corpo, a alma e o espírito, os quais são extintos por completo. Mas o que é que disse Estevão? Pai, recebe o meu espírito. Deus recebe o meu espírito. Senhor, recebe o meu espírito. Ou seja, eu vou morrer, mas o meu espírito vai para ti. O que vai para o pó é o corpo. O próprio Senhor Jesus diz: não temas aqueles que te matam, que te vão matar. Que te vão matar o teu corpo, mas não podem matar a tua alma. Alá e Samá. E não somente o espírito, mas a alma, obviamente, foi para Deus. Quem querer diga glória. Aramaia, Súria, canta, lamastéria, louvaste. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, gritou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Obviamente que isto é figurativo. Esta palavra, né, tem um sentido simbólico, né, não um sentido literal. Não é que ele adormeceu do sono físico, mas morreu. Fisicamente ele morreu, mas o espírito foi para Deus que o deu.
Vamos aqui. Amém? Glória a Deus. Olha aí. Olha o que é que Deus fala para Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que é que ele vai tornar? O corpo. Tu já vais ver que há mais coisa aqui. Vamos agora a Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, aqui no Antigo Testamento. Olha aí. Diz aqui. E o pó volta à terra. Ou seja, o corpo vira pó. Como era. E veio do pó. E o espírito volta a Deus que o deu. Então o espírito é separado do corpo na morte do corpo físico. Está aqui uma prova, meu irmão. Está aqui uma prova. Aramaia. Que o homem não é um todo indivisível. O homem é constituído por 3 partes, tal como está lá na criação em Gênesis. Deus formou o homem do pó da terra. Esse pó da terra formado em boneca, figura de homem, é o corpo físico. E soprou nele o ruá, o fôlego é o espírito. Ruá do hebraico, fôlego, damas. Soprou o espírito para dentro dele e se tornou alma vivente. Quer dizer, através da entrada do espírito dentro do corpo também surgiu a alma. A alma imediatamente surgiu, a alma vivente. Então as 3 partes de Deus. Aliás, as 3 partes do homem criadas por Deus. E porquê é que o homem é trino? Porque Deus é trino. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 os que testificam no céu. O Pai, aleluia, o Pai, a Palavra e o Espírito. E os 3 são 3 pessoas num só Deus. E o homem é espírito, alma e corpo. 3 partes num só homem. Quem crê diga glória. Então, meu irmão, cuidado com as heresias de perdição e as doutrinas de demónios, meu irmão. Isto são doutrinas fundamentais. Dizer que a alma é imortal é uma doutrina fundamental. A imortalidade da alma é uma doutrina fundamental do cristianismo. E quem não crê na imortalidade da alma é um herege. E há vários. Tem aí um aí muito famoso que defende a mortalidade da alma, que é o Lucas Banzoli, nas plataformas aí digitais ele defende, escreveu até livro para defender que a alma morre mesmo, deixa de existir e por aí vai. Chama-se Lucas Banzoli, tem até livro sobre isso. E ele até, esse Lucas Banzoli, defende muitas doutrinas ortodoxas do cristianismo. Mas neste quesito aqui ele se tornou um herege. Se tornou um herege não muito diferente dos testemunhas de Jeová e adventistas do 7º dia, ao defender a mortalidade da alma. Amém? A alma, ela sobrevive à morte do corpo físico. Glória a Deus, ela sobrevive. Amém? Eu não posso chamar meu irmão em Cristo a alguém que defende que a alma é mortal, que a alma morre. Que as pessoas que morrem estão aguardando o juízo final. Estão dormindo, não é? Estão dormindo, como dizem os adventistas do 7º dia, as almas estão dormindo. Não é? Eu chamo coma das almas. Estão em coma, a alma entrou em coma. Amém? Então eu não posso ter comunhão com alguém, né, que defende tal heresia, que isso é uma heresia de perdição, meu irmão. Doutrina de demónios, é um outro evangelho sendo pregado. Amém? Então a alma, ela é imortal, ela subsiste, ou melhor, sobrevive à morte. O que é que significa a alma ser imortal? Ela sobrevive à morte do corpo físico. Glória a Deus, quem querer diga glória, Sharamagai. Aleluia, porque a Bíblia fala da ressurreição do corpo, mas em parte alguma fala da ressurreição da alma. Então se a alma morresse, ela tinha que ressuscitar, e ela em parte alguma ressuscita. Não existe ressurreição da alma, é um desafio que eu faço aos líderes do Adventismo do 7º dia, do Jeovismo, do Testemunho de Jeová, qualquer outro líder de seita, qualquer outro herege, falso profeta, falso mestre, ou até irmão em Cristo que está a dar lugar ao Satanás, a querer nestas heresias. É um desafio que eu faço. Olha aí, imortalidade do corpo. Já vimos aqui a imortalidade da alma. Há mais passagens que a gente já vai ler. Vamos aqui a Hebreus 12, antes de passar para a imortalidade do corpo. Hebreus 12, 22. Amém? Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal
Assembleia e Igreja dos Primogênitos estão inscritos nos céus. E a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Então lá no céu, quando a pessoa morre aqui na terra, o espírito dessa pessoa está lá no céu. Ele foi aperfeiçoado, foi santificado pelo sangue do Cordeiro. Quem querer diga, xarabacantarabagá, então houve uma divisão. Não morreu e se extinguiu o espírito, porque segundo a doutrina jeovista dos testemunhas de Jeová, quando o corpo morre, o espírito da pessoa se extingue também. Porque eles creem que a pessoa é um todo. Ou seja, tanto a vida da pessoa quanto o corpo, quanto a alma e o espírito é um todo. Então quando a pessoa morre não há divisão. Quando a pessoa morre, a alma e o espírito também são extintos por completo, não somente o corpo. Tudo é extinto. Porque para eles é uma só coisa. Há uma unidade plena. Então estou aqui provando, irmão. Cuidado aí com as heresias aí. Muita gente irá perder a salvação. Dizem que são cristãos. Eu já vi uma irmã, e não vou citar o nome por uma questão de ética, até gosto muito da irmã, até estamos orando pela irmã. Mas há uma irmã de uma igreja de doutrina, de santidade corporal, uma igreja de sã doutrina. É obreira lá. E ela crê igual aos adventistas do sétimo dia. Ela não crê que... não está ninguém no inferno neste momento. O inferno ainda não foi inaugurado. Não é? Qual é a doutrina dos teólogos liberais e modernistas? De várias igrejas até pentecostais. Também é a mesma. Esses teólogos, o que é que eles dizem? Eu não estou aqui a criticar uma pessoa por ser teólogo, mas a maioria deles, infelizmente, são hereges. Então esses teólogos modernistas, o que é que te vão dizer? O inferno ainda não foi inaugurado. Vai ser inaugurado pelo diabo. Calma, o que não foi inaugurado é o lago de fogo. O lago de fogo, eles confundem inferno, que é um lugar temporário, né? Que é o Hades, o Sheol, um lugar de tormento temporário, com o lago de fogo, né? Que é o inferno eterno. Então existe uma prisão temporária chamada Hades, do grego, Sheol, do hebraico, né? Que é traduzido nas nossas Bíblias por inferno. Existe uma prisão temporária e existe uma prisão eterna, chamada Lago de Fogo, Geena, Lago de Fogo. Então, existem duas prisões. Uma é temporária, em que as almas daqueles que morrem sem Cristo estão lá, ou contra Cristo, em rebeldia a Cristo, estão lá, em tormentos, aguardando o dia do juízo final, da segunda ressurreição, em que ressuscitarão com corpos de ignomia, corpos de desprezo, corpos de monstro. Serão julgados e lançados e condenados perante o trono branco e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, lago que arde com fogo e enxofre. E ali serão atormentados sem cessar, dia e noite sem cessar. Não vão deixar de existir, como creem os testigos de Jeová. Amém? Não vão deixar de existir, mas vão existir em tormentos, existir em agonia, em horror, porque rejeitaram o amor de Deus para a sua salvação e desobedeceram aos mandamentos do Eterno, do El Olam. Então está aqui bem claro, não? Isto convém frisar e tornar a frisar. Glória a Deus. Quem quer diga glória. Então a imortalidade do corpo, segundo a Bíblia, na volta de Jesus, somente os crentes vivos e mortos, porque a Bíblia diz, os mortos ressuscitarão primeiro. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, por outras palavras, nós, os que sobrevivermos até à vinda do Senhor, vem do grego perileipos, sobrevivermos até à vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram, salvos. Porque os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente arrebatados com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 18. Glória a Deus. E em 1 de Coríntios 15, 51 e 52, diz assim, eis agora aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Então, quando Jesus vier, os que morreram em Cristo, os que estão lá na glória, cujos espíritos estão lá aperfeiçoados na glória, e as almas também, vão descer junto com Cristo e vão entrar para os seus corpos e vão ressuscitar com corpos de glória. E nós, se sobrevivermos até àquele dia da vinda de Jesus, seremos transformados, porque importa que aquilo que é mortal se revista de imortalidade e aquilo que é corruptível de incorruptibilidade. Então veio o provérbio e diz, estragada foi a morte na sua vitória. 1 Coríntios 15, é só ler todo o capítulo que é lindíssimo. É uma obra de arte aquele capítulo. Amém? Então,
receberão um corpo imortal que não estará mais sujeito a doenças, envelhecimento e morte. Bem claro, meu irmão. Bem claro aqui, aqui mostrando a imortalidade de Deus, fala que Ele é o único que possui por si mesmo a imortalidade, ou seja, não teve início de dias nem fim de vida. O El Olam é eterno, é infinito, é imortal por si mesmo. A nossa imortalidade é na alma. A nossa alma é imortal. Ou seja, ela teve um início, mas não vai mais morrer. Tem a capacidade de não morrer. Aleluia. Ela foi eternizada. Agora, nós podemos ter uma eternidade com Deus, chamada de vida eterna, ou sem Deus, chamada de condenação eterna. Não é? Em prazer, em deleite, e em glória, e em paz, e em alegria no céu, ou clamai em tormentos, reba em agonia, em desprezo, no lago de fogo. Aleluia! No lago que arde com fogo e enxofre. Então, meu irmão, isto é uma doutrina bem clara. Agora, se tu não acreditas, para mim, se tu não acreditas que a alma sobrevive, que a tua alma, quando tu morres, podes morrer agora, que a tua alma sobrevive à morte do corpo físico, para mim tu és um herege. Se tu ensinas isso, tu és um falso mestre. Se tu profetizas isso, és um falso profeta. Se tu pregas isso, és um falso pregador. Se tu ministras isso, és um falso ministro do Evangelho. Se tu evangelizas isso, estás a evangelizar um outro Evangelho, um Evangelho anátema. Não é? E a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Se alguém vier ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em vossa casa nem tampouco os saúdeis, porque quem os saúda participa das suas obras más. Então não podemos ter comunhão com alguém que não acredita na doutrina da imortalidade da alma. Alguém dizendo-se cristão e irmão. Uma coisa é um incrédulo. O incrédulo pode crer que a alma é mortal, que a alma morre. O incrédulo pode, mas o cristão não. Quando a Bíblia fala, a alma que pecar essa morrerá, que tipo de morte é essa? Agora vou-te explicar. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Vou-te explicar agora, meu irmão. Vou-te explicar bem claro. Para que fique bem claro na tua mente. Olha aí. Glória a Deus. Amém. Vamos aqui. Vou-te explicar o que é que significa essa morte da alma. Não significa que a alma deixará de existir. Deixará de ter ânimo, deixará de ter vida. Não. Literalmente vida. Olha aí. Livro do profeta Ezequiel. Capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas. Porque ele é também o Pai de todos os espíritos. É o Pai do espírito e das almas. Como é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho. É minha. A alma que pecar, essa morrerá. E é isso que eu estou a dizer. Essa morte significa que deixa de existir? Não. A alma é imortal, é uma afirmação minha. Quando a alma morre, isso não significa que ela deixou de existir. Mas sim que deixou de ter comunhão com Deus, ou seja, teve morte espiritual. Neste caso, a alma que morreu tem comunhão com o imperador da morte, o diabo. A pessoa que morre fisicamente, o seu corpo, é separado da vida física. Mas quando uma alma morre, essa alma é separada da vida espiritual. Estou aqui a explicar o que é que significa este tipo de morte. Isto é morte espiritual. Amém? Mais provas. Vamos a Gênesis. Mais provas. Que isto aqui, que uma alma quando está morta, não significou que ela que essa alma deixou de existir. Vou provar aqui. Gênesis capítulo 2. Olha aí. Diz aqui. Depois de Deus criar o homem, diz aqui, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, este boneco feito de argila é o corpo físico do homem, que vai descer ao pó quando morre. Vai ser sepultado e vai apodrecer e virar pó. E soprou em suas narinas o quê? O espírito do homem, o fôlego da vida, que é o espírito que dá vida ao homem. Então aqui está o espírito, aqui está o corpo, que é um boneco feito de argila. Aqui está o espírito que dá a vida, que é o quê? O ruá, o espírito que entrou no homem, e o homem foi feito alma vivente. Então a alma ali surgiu. Muito tremendo este mistério aqui. Está aqui as três partes do homem. Aleluia, glória a Deus. Alabai, Surianda, Alamaia. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E olha o que é que diz aqui.
E ordenou o Senhor Deus, versículo 16, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres certamente morrerás. Então Deus avisa: olha, no dia que tu comeres dessa árvore tu vais morrer. Agora, será que Deus estava falando de morte física ou espiritual? Não é morte física, porque eu vou provar aqui que ele comeu e continuou a viver fisicamente. É espiritual. Porque o Senhor os visitava na viração do dia, na passagem do dia para a noite, no pôr do sol, havia uma visitação divina. Eles tinham comunhão com Deus, falavam com Deus face a face, porque os limpos de coração verão a Deus. Eles viam Deus face a face, eram limpos, eram puros, eram inocentes, estavam nus e não se envergonhavam. Havia pureza. Aleluia, os limpos de coração verão a Deus. Mas a partir do momento que eles desobedeceram este mandamento e comeram da árvore, aleluia, foram expulsos do Éden. Então foram separados da comunhão com Deus. Recamaia semia. Porque a palavra Éden quer dizer deleite. É como se seja um paraíso aqui na terra. Havia um paraíso aqui na terra chamado Éden. E há um paraíso lá no céu. Olha aí. E agora a árvore da vida que estava no meio do jardim, agora está lá no paraíso de Deus, lá no céu, na glória, no terceiro céu. Ora, a serpente era a mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então aqui Satanás, usando a serpente, já colocou um advérbio de negação. Não, já acrescentou algo à palavra de Deus. Já interpretou o que Deus falou da forma distorcida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos e sereis como Deus, conhecendo bem o mal, ou sabendo bem o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer. Ou seja, agradava a sua concupiscência da sua carne, era agradável aos olhos, agradava a cobiça, o mau desejo dos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, alimentava a soberba da vida, o orgulho. E tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram... Espera aí, comeu com ela, morreram? Será que Deus mentiu? Não. Ele disse: no dia que dela comer, certamente morrerás. Morreram? Não, continuaram. Até depois tiveram filhos e filhas depois disso. Tu podes ir para Gênesis capítulo 4. Não é? Ela alcançou de Deus um filho, chamou Caim. Depois teve um segundo chamado Abel, teve um terceiro chamado Sete. Continuaram a viver, não morreram. Não morreram fisicamente. Mas Deus não é mentiroso. Então que morte foi esta? Foi morte espiritual. A alma morreu, no sentido de deixaram de ter comunhão com Deus e foram expulsos do Éden. É isso que eu estou provando aqui. Outro exemplo de morte espiritual é o pastor da igreja de... O pastor da igreja de... Sardes. Olha aí. E ao anjo, por outras palavras, porque anjo aqui é mensageiro. E aqui eu já provei noutros estudos que estas 7 cartas às 7 igrejas que existiam na Ásia, que também têm mensagens para toda a igreja ao longo de todas as eras e mais particularmente para a igreja dos últimos dias, não é? Nós cristãos que estiverem vivos nos dias que antecedem o arrebatamento, glória a Deus, estes anjos aqui não são seres celestiais, mas são seres terrestres, são mensageiros terrestres, são os pastores, os que presidem, dirigem nas igrejas. Então, e por outra palavra, vou trocar aqui anjos por pastor, e ao pastor da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, Yeshua, Jesus, conhece as tuas obras e que tens nome, que vives e estás morto. Aleluia. Então, espera aí. Estava morto e Deus está falando para o morto? Ele está a ouvir. Então, que morte é esta? Porque ele estava vivo. Então, que morte é esta? Espiritual. A alma dele estava morta. E tanto é, o próprio salmista Davi, quando ele pecou com Batseba e adulterou, e conspirou para a morte do seu esposo, Urias, cometeu 2 pecados graves, ele escreveu um salmo, diz: tira a minha alma da prisão. Quando tu morres espiritualmente, a tua alma vai para uma prisão. A tua alma, no mundo espiritual, ela está presa. Por isso é que tem pessoas que são arrebatadas em espírito e vêm pessoas que estão vivas aqui na terra, mas a sua alma está lá no inferno, sofrendo. Entendes o mistério? Labassamaya, Labai, Joramanaya, Iramanto Kovaramakaia, Praia Suriakaya, Alar Bandogou, Bandai, Bandou, Vastermia.
Estou sentindo uma glória muito grande. Olha aí. Olha aí, este homem estava vivo. Mas que Davi. Aqui diz que é quando ele estava na caverna. Amém? Glória a Deus. Aramaia, Prai, Suriacai. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia, quando o meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda, no caminho em que eu andava, esconderam um laço. Olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio, tu és a porção e a minha porção na terra dos viventes. Atenda ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Olha agora. Tira a minha alma da prisão. Espera aí. Ele estava na prisão? Não. Fisicamente ele estava livre, mas a alma estava na prisão. Havia algo que ele tinha feito que levou que a alma dele fosse para a prisão no mundo espiritual. Tira a minha alma da prisão para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste o bem. Então, quando a pessoa peca, a alma dela morre espiritualmente. Quando a pessoa peca, não é? Ela morre espiritualmente e a alma dela morre e vai para uma prisão no mundo espiritual. Este pastor aqui, ele tinha vida física, mas vida espiritual não tinha, estava morto. E a alma dele estava também na prisão. Ora magai, olha aqui a advertência. Ser vigilante e confirma aos restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te depois do que tens recebido e ouvido e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão e não saberás a hora que sobre ti virei. Então Deus estava exortando ele a se arrepender. Arabaca por Jesus e ela é a ressurreição e a vida. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Não é? Quando Jesus disse, não é? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A outra parte diz, aquele que crê nele nunca morrerá. Nunca há de morrer. Então o que é que morre? Lamai, suminere, é o corpo. Mas a alma, ela é eterna. Não no sentido que não teve um princípio, mas que a partir do momento que foi criada, ela foi eternizada por Deus. Amém? Então é bem claro. Aleluia. Mas tens também, lembra-te depois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-se, não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. E ao vencer será vestido de vestes brancas e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida. Aleluia! E confessarei o seu nome diante do meu Pai e de seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Ruá, aqui é o Ruá de Elohim, é o Espírito de Deus, diz às igrejas, às eclesias. Amém? Glória a Deus. Então, aleluia, então estou-te aqui provando, irmão. Estou-te aqui provando que esta expressão alma que pecar essa morrerá é morte espiritual. Não significa deixar de existir. Amém? Cessar de existir ou se extinguir, ser aniquilada, como dizem os testigos de Jeová. Agora aqui vamos para alguns versículos aqui, bem forte aqui. Amém? Vamos aqui. Provando que a alma sobrevive à morte do corpo físico. A alma ela não vai morrer jamais, no sentido de deixar de existir. E quando fala que morrerá, é no sentido, obviamente, simbólico, que significa o quê? Deixa de ter comunhão com Deus. É uma morte espiritual, não uma morte literal. Ela não pode morrer literalmente, a alma não pode deixar de existir literalmente, jamais isso irá acontecer. Lucas capítulo 16, muitos dizem, pastor, isso é uma parábola. Para já não é uma parábola. Eu vou-te provar o porquê. Mas ainda que fosse uma parábola, todas as parábolas de Jesus não era mentiroso. O que é que são parábolas? Parábolas são narrativas de eventos literais que aconteciam nos dias de Jesus. Eventos reais. Como a parábola da semente e do semeador. Não há semeadores. Ele falou de quatro tipos de solos. Ele falou de sementes e semeadores. Não havia semeadores, então é literal. As parábolas comparam eventos literais do cotidiano, do século I, do povo judeu, dos dias de Jesus, a realidades do mundo espiritual. Realidades do mundo espiritual, realidades para a igreja, verdades morais para a igreja. Então, da mesma forma, se fosse uma parábola, estava a comparar uma coisa
literal com outra real. Estávamos a dar verdades morais. Mas não é parábola. Amém? Todas as parábolas de Jesus, Jesus nunca mentiu. Jesus nunca inventou uma mentira. Então são histórias de eventos reais que acontecem no cotidiano que dariam para a igreja verdades morais e espirituais. Certo? E aqui não é uma parábola, porque em muitas das parábolas, não é? Dizia, e ele lhe explicou a parábola. É mencionado no próprio texto que é uma parábola. O texto não diz que é uma parábola. Então onde é que foram buscar a ideia que é parábola? Vou-te explicar que não é parábola. Segundo, em nenhuma das parábolas de Jesus Cristo é mencionados nomes próprios. E aqui são mencionados o nome de Abraão, Moisés, Lázaro. Tem aqui nomes próprios sendo mencionados. Então são dois indicativos que não é parábola. O próprio texto, dentro do contexto, não afirma que é uma parábola. Então não há nada que tu possas dizer que é uma parábola. Não é? Segundo, em nenhuma das parábolas de Jesus é mencionado nomes próprios. E em terceiro, ainda que fosse uma parábola, não é? Jesus não iria mentir, contar uma fantasia para ilustrar uma verdade moral e espiritual. Jesus iria contar uma realidade que acontece mesmo no inferno. Amém? Então vamos a isto. 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 Ora, havia um homem rico. Não é? E porquê é que ele não mencionou o nome do homem rico, só do pobre? Porque a Bíblia diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa. A sua memória jaz no esquecimento. Eclesiastes 9:5. Então havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro e estava cheio de chagas e jazia cheio de chagas à porta daquilo. Amém? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então após a morte ele não ficou na sepultura. Quando diz foi levado, o Espírito torna para Deus que o deu, foi o Espírito e a alma dele foram levados para o seio de Abraão. O que ficou na sepultura foi o corpo físico do mendigo. E morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Há quem diga que o mendigo nem foi sepultado numa sepultura individual, mas foi para uma vala comum. Mas aqui o texto apenas diz que quem foi sepultado foi o rico. Mas pronto, ainda que tenha ficado ao ar livre, em decomposição, ficou ali. Aqui na terra ficou o corpo. Mas para o seio de Abraão foi levado o quê? Ele. A pessoa dele, na alma dele. Xerebeguei no espírito dele. E morreu também o rico e foi sepultado. Um detalhe importante desta narrativa, que não é parábola, amém? Um detalhe importante desta história real, glória a Deus, é que tanto o rico quanto o pobre, tanto o pobre que era miserável, portanto era mendigo, tanto Lázaro quanto, neste caso aqui, tanto Lázaro quanto o rico, ambos eram cristãos. Não no sentido atual, mas no sentido da velha aliança. Eram crentes em Deus e no Messias que havia de vir. Ambos conheciam a palavra de Deus. Então a pessoa não vai para o inferno porque é rica, nem para o céu porque é pobre. Mas o rico foi para o inferno porque era avarento. E o pobre foi para o céu porque era fiel. Porque teve fé, porque creu. Amém? Para tu entenderes. Então, eu não faço aqui apologia da riqueza, que só os ricos vão para o céu, nem da pobreza. Não é? Eu creio que no céu há ricos, há pobres, há remediados, mas é mais difícil um rico entrar no céu, por causa das suas muitas riquezas. Muitos confiam nas riquezas que possuem. Mas vamos continuar aqui, porque não é esse o foco aqui da mensagem. Amém? Então, ambos morreram. E o rico foi sepultado. Lázaro, quando morreu, os anjos transportaram Lázaro para onde? Para o seio de Abraão, para o paraíso. Eles não iam transportar o corpo dele para o paraíso, porquê? Porque ainda não houve a primeira ressurreição. Então o corpo teria que aguardar no pó da terra a primeira ressurreição. Então o que é que foi para o seio de Abraão? A alma e o espírito. A parte imaterial de Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso do Antigo Testamento. E morreu também o rico. E foi sepultado.
o corpo dele foi sepultado. E no inferno, no Hades, no Sheol, ergueu os olhos. Então como é que os adventistas, e estando em tormento, estava sendo atormentado, estava sentindo, porque Jesus disse lá, o fogo nunca apaga, o seu verme nunca morre. Aleluia, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritou, clamou, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água à ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Amém? Então repara, o que é que diz a doutrina adventista do sétimo dia do sono da alma? Vamos aqui recapitular. Dizem que quando a pessoa morre, o seu corpo físico é sepultado. E a alma dessa pessoa fica junto do corpo físico, em decomposição. A alma fica em total estado de silêncio. Aqui vemos que o rico gritou, clamou e falou, não estava em silêncio. Inatividade, então ele não estava em inatividade, estava em tormentos. Ele estava a sentir os tormentos, então havia atividade, havia movimento, e ao falar também há atividade, há movimento. E inconsciência, ele não estava inconsciente. Ele estava consciente do que estava a sofrer e estava a pedir por socorro, aguardando o dia do juízo final. Então esta doutrina do sono da alma é uma doutrina para ser descartada, claramente. Oramai. Então no inferno é um lugar de tormentos. Ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E disse, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou sendo atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós. Quer dizer, é um lugar sem fundo, imenso, imensurável, insondável. Amém? Então havia uma grande separação no Hades, entre o lugar de tormentos e o seio de Abraão. Havia uma divisão. De sorte que os quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão pouco os passar de lá para cá. Então havia uma grande separação. A Bíblia diz que, quando Jesus ressuscitou, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia. Aleluia. Então ele colocou, esvaziou o seio de Abraão e transportou os salvos para a glória, para o terceiro céu. Amém? Glória a Deus. Então é bem claro. E disse-lhe ele, rogo depois ao Pai que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. E ele disse, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém? Na realidade, isto aqui é uma figura de linguagem. Quando isto tem o Moisés e os profetas, não é literalmente Moisés e os profetas que estariam vivos, porque eles já tinham morrido todos, mas tinham o resultado, a consequência de Moisés e dos profetas, que é o quê? Tinham a palavra de Deus, tinham a Tanakh, tinham todo o Velho Testamento. Aleluia! Que é Aleluia, Repanamassamaya, hebraico, tinham a Bíblia. Então ouçam o que está escrito na Bíblia, o que eles escreveram. Ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Ele, porém, lhes disse, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que algum dos mortos ressuscite. E repara que esta conversa que ele teve com Abraão, ele estava no inferno, estava no Hades. Estava no Hades, o corpo estava sepultado, mas ele estava falando, então a alma dele sobreviveu à morte do corpo físico. Amém? E a outra que dá o checkmate, atenção que eu não sou apologista de jogo, muito menos de xadrez, mas é uma expressão popular para tu entender, dá o checkmate, que é, no checkmate é a última jogada que vai destruir, aliás, vai destruir, não, vai fazer com que se vença um jogo de xadrez. Então a última cartada, também não sou apologista de jogo de cartas, que é tudo coisa mundana e consagrada aos demónios, mas a última cartada, a última jogada, o último passe, o checkmate agora acontece no livro do Apocalipse, no capítulo 6. Nós sabemos que isto tudo acontece, é a abertura dos selos do Apocalipse. No quarto selo do Apocalipse, que é o cavalo amarelo, é o selo, este selo aqui já é durante a grande tribulação, em que é dado a esse cavaleiro o poder de matar a quarta parte da terra com a espada. Diz aqui, vou até ler o contexto. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. Ou seja, isto é outra figura de linguagem. Não é o local inferno, o Hades, o Sheol, que seguia, mas aqueles que habitam lá. Então tem seres que habitam lá, que são os atormentadores, são os demónios, os seguiam. E foi-lhes dado o poder de matar a quarta parte da terra com a espada, com a fome, com a mortandade e com as bestas da terra. Quiferes Eterion, que se refere ao anticristo e o falso profeta.
E havendo aberto o quinto selo, então depois deste selo, depois desta matança toda, o que é que acontece? Como consequência desta matança temos os mártires, que morreram na terra, mas eles estavam ali no céu. E será que eles... Então porquê é que eles estavam no céu? Se a alma fica junto do corpo, em decomposição e estado de inatividade, inconsciência e silêncio, como dizem os adventistas do sétimo dia, ou se a alma se extinguiu, como dizem, deixou de existir, se extingue, a alma se extinguiu com a morte do corpo físico, como dizem os testemunhos de Jeová, era impossível isto estar a acontecer, porque ainda não tinha decorrido a primeira ressurreição. Isto aqui ainda não havia a primeira ressurreição. A primeira ressurreição ainda não tinha ocorrido aqui. Então, estavam aguardando a primeira ressurreição. E olha o que diz aqui. E havendo aberto o quinto selo, não é? Vi debaixo do altar as almas. Espera aí. Então, vocês não dizem que a alma é mortal? Que a alma morre? Olha aí. O Lucas Banzoli e os outros, não é? Que defende, que ele fez até um livro para defender a tese da mortalidade da alma. Então ele está contra a Sagrada Escritura. Isto é a revelação do próprio Jesus. O Lucas Banzoli, com o devido respeito, ele até crê em muitas doutrinas que eu creio, mas aqui ele está na heresia. Ele está defendendo uma heresia de perdição, uma doutrina de demónios, um falso evangelho. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Então, eles foram mortos aqui na terra, mas as almas estavam lá no céu. Por amor da palavra, será que estavam... as almas morreram? Não, estavam lá no céu. Então já anula a doutrina do sono da alma e a doutrina do aniquilacionismo. Já ouviste? Estavam lá. Foram mortos aqui na terra por amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, os seus corpos estavam mortos aqui na terra, mas as almas estavam lá no céu. E clamavam com grande voz, gritavam. Então estavam em estado de silêncio, total silêncio, não. Inatividade, não. Inconsciência, não. E clamavam, gritavam com grande voz. Clamar e gritar, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles gritavam. Aleluia. E olha aí a resposta. E foram-lhes dadas a cada um as compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos que haviam de ser mortos como eles o foram. Então eles estavam aguardando que os demais morressem também, os demais mártires. O que está provado que a primeira ressurreição ainda não tinha ocorrido, eles não estavam lá em corpos, mas era só as almas que estavam lá no céu. Então a maior prova que a doutrina adventista do sétimo dia do sono da alma e a doutrina jeovista do aniquilacionismo ou da extinção da alma, aleluia, são doutrinas falsas heréticas. E aqueles que defendem algo parecido, não é? Estão indo pelo mesmo caminho de heresia. Nós não podemos ter comunhão com eles. Andarão dois juntos se não estiver de acordo. São heresias terríveis. Amém? Estamos aqui quase a concluir este estudo tremendo e eu aconselho que tu compartilhes este estudo com o maior número de pessoas possível, porque vai abrir os olhos a muita gente em termos espirituais. Aleluia! Quem crê, diga glória, diga aleluia, diga Deus seja louvado. Aramagai. Olha o que é que Jesus disse. João 11, 25, 26. Disse-lhes: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Só até aqui. Porque nem precisava. Há muitos versículos que provam a imortalidade da alma, mas só até aqui. Então, para aí. Xarabaia. Se tu crês em Jesus e se tu permaneceres nessa fé, não abandonares a fé, tu nunca vais morrer. Jesus é mentiroso? Não. Tu nunca vais morrer no sentido, não no sentido físico do corpo, mas no sentido da alma. A tua alma não vai morrer. Então, Jesus não é mentiroso, meu irmão. Está aqui a prova cabal da imortalidade da alma. Quem disser o contrário, seja anátema. Se alguém vos for pregar outro evangelho, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue outro evangelho que vos seja maldito, anátema. Aleluia, está aqui. João, aleluia, Rafa Lamandagai, Shurukuvaramandagai. João capítulo 11, versículo 25 e 26. E disse-lhe Yeshua, Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E olha o que é que ele diz também. E todo aquele que vive, tu não vives. E crês em Jesus, crês. Nunca vais morrer. Se tu crês e permaneceres nessa fé, tu nunca vais morrer. Não que o teu corpo não morra, mas a tua alma não vai morrer. Crês tu nisso? Então Jesus é mentiroso, meu irmão? Não. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então até que o Senhor falou, tu que não aceitaste Jesus aceitou hoje, Jesus morreu na cruz para te salvar. Glória a Deus. E tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que creste nestas heresias,
de perdição e doutrinas de demónios, que a alma é mortal, sai dela, povo meu, para que não incorras nas tuas pragas. Sai dessa Babilónia, sai dessa seita, sai disso. Deixa de seguir esse mestre, esse profeta, esse herege, e vem para Jesus Cristo, para o verdadeiro Evangelho. Até que o Senhor falou, Deus em Cristo vos abençoe. Amém.